os indígenas que desde os primórdios da nossa civilização vêm trabalhando com essas plantas, numa linha que eu gosto de chamar em seu conjunto, a linha Tupinacá, a linha de poder das plantas psicoativas, que está aqui aberta para qualquer pessoa querendo poder usá-la, chegar a morrer antes da hora, a render o seu ego, para na hora que for render o ego, na hora da morte mesmo, morrer contente. Então nós estamos bebendo essas plantas para poder morrer contente. Obrigado, Barbier. Bom, agora temos um microfone ali, né, que vai ser aberto para aqueles que quiserem fazer perguntas. Eu pediria então para aqueles que quiserem perguntar, venham. Antes eu quero agradecer a todos os componentes dessa mesa pelas considerações que trouxeram aqui sobre esse amplo tema dessas plantas sagradas, de poder, medicinais, que foram aqui contempladas desde seus aspectos religiosos, ou seja, o contexto social das religiões ayahuasqueiras, contextos urbanos, legais, éticos, xamânicos, a amplidão do contexto de usos, a sua variedade, até sua fenomenologia ou considerações fenomenológicas a seu uso. Então, sintam-se à vontade e, por favor. Bom dia, meu nome é Ira de Guadalupe, eu tenho experiência com o uso da ayahuasca, tenho conhecimento dessas experiências fenomenológicas, a descoberta da necessidade dos símbolos, a descoberta do universo paralelo em que somos uníssonos, a visualização da grandiosidade do cosmos, a dimensão de toda esta beleza, a mudança em nossos comportamentos e reconhecimento da nossa insignificância dentro desse macrocosmo e também a descoberta da importância desse grão de areia que também faz parte de todo esse universo, a visualização de toda a beleza que há e que nos é mostrada por intermédio do uso da ayahuasca, a aproximação com os seres superiores, onde toda a luz em que nos é mostrada, eu particularmente tive experiências belíssimas, experiências que palavras seriam desnecessárias e não as teria para descrever, mas eu também gostaria de saber a dimensão no que é que interfere na nossa psique, pelo fato de que são muitas as informações e acredito eu, na minha pequenez e no meu parco conhecimento, posso estar sendo até ignorante, e pergunto a todos vocês, temos condições de vermos, de termos toda essa abertura, toda essa visualização, toda essa presença divinal, que a mim particularmente me amedrontou, me assustou muito, senti a presença de seres superiores, de toda uma luz, me fez ver a insignificância, a limitação que é o ser humano. E eu gostaria que vocês me respondessem até que ponto isso interfere no nosso equilíbrio. Haja visto que nós estamos aqui nesse orbe terrestre para cumprirmos uma missão, e se ficamos constantemente atravessando em mundos paralelos, ora aqui, ora em outras dimensões. Muito obrigada. Eu acho que vale a sua própria experiência. A sua própria experiência se inscreve dentro de você mesmo. É você mesmo que deve procurar esse significado. Mas vale a pena, desde já, tentar analisar melhor a nossa própria experiência, a nossa própria subjetividade, vamos dizer,
com a dos outros, se a dos outros for importante, e se a senhora pergunta alguma coisa em relação a isso, então imagine que a subjetividade dos outros também seja importante para a senhora. E estar, vamos dizer, disposta a ouvir respostas que não correspondem bem à nossa própria maneira de ver. Porque existe maneira de ver próprias de cada um vê de uma maneira diferente. Então, se somos aqui numa missão, cumprindo uma missão, se existem esses seres de orbe superior, tudo isso faz parte da sua subjetividade, não é verdade? E da subjetividade de outras pessoas também. Mas não faz parte da subjetividade de outros, por exemplo, não faz parte da subjetividade dos taoístas, não faz parte da subjetividade dos zen budistas, não faz parte da subjetividade dos agnósticos, dos ateístas e outras pessoas, que também têm a sua própria espiritualidade, no sentido de procurar ser pessoas melhores, ser pessoas éticas, ecológicas, ser pessoas amorosas, no sentido de tratar com muito amor e respeito as suas crianças, no sentido de se dedicar de corpo e alma a uma coisa beneficente. Então, eu acho que o primeiro passo é isso, é não confundir, vamos dizer, o que é nosso, a nossa maneira de ver, com o que pode ser a realidade. A realidade é como um elefante. Um toca a trompa e diz assim, oh, é celestial. Outro toca o rabo e diz assim, oh, o universo é o que ele é. E assim, não é? Cada qual tem o seu processo. Então, o importante é sempre deixar a porta aberta para ressignificar. Quando a pessoa encontra dificuldade, se assusta, a pessoa deve procurar respirar e enfrentar esse medo e ver como esse medo se conecta com suas próprias crenças. E abrir-se para a crença que não gera esse tipo de medo, para se sentir mais confortável. Isto é, o progresso de desabrochar deve caminhar junto com o crescimento do bem-estar, do equilíbrio, da firmeza, do amor e da serenidade. Porque a via final comum do desabrochar espiritual é, a meu ver, a firmeza na serenidade, na paz. Não é? E na paz tem a confiança, tem a tranquilidade, tem a calma, tem a conformação com aquele que não pode ser conhecido. Porque nós somos muito limitados em conhecimento e não conhecemos os porquê finais. Então devemos nos concentrar muito mais nos fenômenos, nos como, e procurar ser pessoas equilibradas e tranquilas e serenas e pacíficas em qualquer circunstância, não é? Para poder enfrentar a nossa própria morte com tranquilidade e confiança. Mas se depois da morte a gente vai para cá ou para lá, isso aqui não tem como saber. Então, e ninguém sabe. A não ser que você seja disposto a acreditar que alguém sabe, tornando-se assim não mais um buscador, mas sim um discípulo. Então, se a pessoa quer ser um discípulo, acreditar num profeta, ou se quer ser um buscador, trabalhando a partir da sua própria experiência, da sua própria intuição, e usando também a sua razão, não é? São caminhos diferentes. Um é o caminho do monge, como se fosse, outro é o caminho do guerreiro, do xamã. Então, primeiro a pessoa tem que saber qual é o caminho que quer trilhar, para poder trilhar com tranquilidade, de acordo com sua maneira de ser, sua visão, sua consciência. E todos os caminhos levando à serenidade são bons caminhos. Alô? Bom, só queria dar uma complementada aqui ao que o Dr. Regis falou, em relação à questão dos possíveis efeitos aí psicológicos e riscos e potenciais aí da experiência com Daime. O que nós temos até agora, assim, acho que definido, relativamente definido, segundo o último grande, como mencionei na minha fala, estudo feito sobre esse tema, que foi na ocasião da liberação pro Daime, no contextos religiosos, como até o momento é a situação legal ainda. Nesta ocasião foi feito esse estudo que verificou que o uso do Daime dentro dessas comunidades, dentro dessas práticas, não levava efetivamente a nenhum tipo de lesão ou sequela. O que ocorre, o que eu pude observar, é que os dirigentes, as pessoas que têm uma certa experiência com o Daime, têm bastante cuidado na administração do Daime, tem bastante sensibilidade ao perceber aquela pessoa que o Daime está sendo administrado, o grau de fragilidade
psíquica. É claro que os termos usados lá são outros, as palavras são outras, mas existe todo um feeling, toda uma sensibilidade de quem administra o Daime. Há aqueles que eu conheço, pelo menos, que recomendavam que no início, pelo menos na casa que eu frequentei, as pessoas novas tomassem bem pouco e fossem aos poucos sendo aumentada a quantidade para se verificar o que a gente chamaria aqui de fragilidade de ego. Lá se poderia chamar de uma sensibilidade mediúnica ou coisas assim, né? Mas, enfim, existe toda a importância, eu penso assim, de alguém com bastante experiência, não só, enfim, vários níveis, mas principalmente experiência prática, com bastante tempo de observação, para administrar o Daime. Nesse sentido, o risco que eu penso que exista, já falando aí nesses novos contextos urbanos que podem haver, é que justamente o Daime está sendo bastante utilizado. Eu sou um terapeuta, não estou dizendo que terapeutas em si não tenham essa capacidade, eu conheço terapeutas que fazem trabalhos interessantes com o Daime, mas o Daime está sendo difundido para vários contextos, e nesse ponto eu me permitiria discordar do Dr. Regis, quando ele falou que isso nunca vai ser um mercado. Eu gostaria de acreditar nisso, mas basta a gente olhar na internet hoje, e se você tiver um bom cartão de crédito, você compra Daime e é mandado pelo correio para você, talvez no dia seguinte. Então, infelizmente, essa é uma realidade que existe e que aí ainda não existem evidências, nem estudos, nem pesquisas para se verificar como é que isso fica na administração do Daime entre pessoas não assim devidamente orientadas. Bom, eu só vou fazer uma pequeníssima observação, bem de antropóloga, né? Que esse desequilíbrio, no meu modo de entender, esse desequilíbrio que a experiência com plantas psicoativas provoca, como a ayahuasca pode provocar, pelo menos no contexto que é o contexto que eu mais conheço das religiões, dos cultos ayahuasqueiros, ele é muito difícil de se desvincular da própria experiência religiosa, que é um pouco o que o Regis colocou na fala dele, né? Na resposta dele. Então, eu diria, outras religiões, como, por exemplo, não só a Umbanda ou Candomblé, mas os evangélicos, por exemplo, para citar os evangélicos, que estão um pouco afastados, inclusive, né, desse encontro que se realiza agora aqui, também, né, que não utilizam nenhuma substância psicoativa, mas eu tenho um conhecimento de cultos, um certo conhecimento de cultos evangélicos, e também envolve uma série de experiências que, num primeiro momento, causam um desequilíbrio, porque transformam as noções daqueles que se convertem, o seu modo de entender a realidade, né, sua percepção, e isso assusta num primeiro momento, né? Mas ao mesmo tempo que a religião, que a experiência estática, né, que é justamente essa experiência de você estar fora de si, estar alheio de si de alguma maneira, ou porque você viaja para outros lugares, né, ou porque você se une a seres diferentes, como os seres divinos, né? Você tem essa unidade com o divino. Essa experiência ela é desestruturante num primeiro momento, né? Mas justamente os conteúdos religiosos permitem também uma reestruturação, né? Onde você vai sair diferente, vai sair transformado. Quer dizer, a pessoa que veio vai sair, não é mais a mesma, né? Mas é uma pessoa transformada, né? Então, mais esse pequeno comentário que eu gostaria de fazer. Oi. O Nildo agora gostaria de dar-lhe os pequenos informes, né? Antes de passar a palavra para o próximo. Alô? Obrigado. Pois bem, só para lembrá-los da programação, a continuação da programação da Nova Consciência à tarde, né? À tarde aqui no Teatro Municipal, a partir das 14, tem sempre os atrasinhos, né? 14h15 por aí, estaremos tendo a mesa redonda com o tema A Harmonia de Ciência e Religião, essencial na promoção da paz mundial.
Os participantes, a Simin Jalal Rabani, que é doutor em engenharia, e o Rubens Asher, um pesquisador de São Paulo. O professor Harbans Arora, que está marcado para participar dessa, por outro inconveniente, o ano passado ele não pôde vir, com o falecimento de um parente da família. Esse ano também houve uma impossibilidade, não poderá participar. Independente disso, após essa mesa nós teremos duas palestras, uma do Cristianismo Primitivo, com o Raul Branco, que é um representante da Sociedade Teosófica Brasileira, e logo em seguida Desarme-se em Busca da Paz, com o Almir Laureano, do Movimento Paz pela Paz aqui da Paraíba. No que concerne aos eventos paralelos, à tarde nós teremos o quarto seminário de alimentação natural, esse vai estar se realizando lá no Teatro Municipal, o quinto seminário de Reiki, também lá de alimentação natural lá no Colégio Alfredo Dantas, o quinto seminário de Reiki também no Colégio Alfredo Dantas, o quinto seminário de massoterapia também lá no CAD, Colégio Alfredo Dantas, o quinto encontro de cinema, esse lá na ABB, o sexto ciclo de palestras sobre Sai Baba, sobre Satya Sai Baba, esse no Museu Vivo Ciência e Tecnologia, o quinto encontro de RPG lá na ABB, o quinto encontro com as plantas sagradas, seria uma continuidade um pouco da discussão e mais uma oportunidade de se debater, aprofundar o debate da mesa de hoje, né? E esse o encontro com as plantas sagradas aqui no Mini Teatro Paulo Pontes, à tarde, a partir das 14 horas. O quarto encontro de arte e cultura alternativa, esse no Museu de Arte Assis Chateaubriand, e à noite o início do MIEP. Só lembrando mais uma vez, no hall de entrada do Teatro Municipal temos a feirinha de livros com produtos indianos, edições paulinas está entrando esse ano, representações espíritas, participação do Convention Bureau e um especial que não informei no início, que é uma parceria entre o Convention Bureau e a Porto Belo Tour, que é um passeio ao Lagido do Pai Mateus, que é no município de Cabaceiras. Quem tiver interessado, esse evento acontecerá na segunda-feira, aí pode se inscrever mesmo aí no pessoal do Pai Mateus, que é um monumento lítico que existe há mais de 10 mil anos, né? Em trabalhar o pessoal, mais informações, tem um folder, podem procurar o pessoal lá no Convention Bureau e na Porto Belo Tour, no hall do Teatro Municipal. Passar novamente ao professor Rodrigo. Obrigado. Obrigado, Nilton. Então, o microfone está aberto, mas eu já gostaria de antecipadamente ir agradecendo a presença de vocês todos aqui. Já está assim quase na hora da gente encerrando, antes que as pessoas vão indo. Eu já quero deixar meus agradecimentos antecipados. Bom dia, meu nome é Gleitson, eu sou de Fortaleza, eu também tenho alguma experiência com a ayahuasca. Também estou querendo agradecer a brilhante fala dos palestrantes e estou querendo dirigir uma pergunta em especial ao Dr. Regis. Durante a fala dele, ele, digamos assim, deixou claro assim, a questão da desinstitucionalização da bebida, deixando a bebida mais em contato com a essência do ser, quando ele fala que, digamos assim, que as doutrinas elas vão dirigir a miração, o entendimento das pessoas em determinada direção. Então, a pergunta vai mais no sentido de desinstitucionalizando, saindo das doutrinas que, digamos assim, condicionam as percepções humanas, entrando assim na questão dos arquétipos, como Jung conceituou. Qual a experiência do senhor quando, digamos assim, tem um contato essencial com a planta, desvinculado da, digamos assim, da tendência dessa ou daquela religião? Qual é, digamos assim, a experiência do senhor com relação a quando o senhor buscou falar sobre o que aconteceria com aquelas pessoas que, digamos assim, não tivessem uma formação, não tivessem uma aculturação, não tivessem
um sistema de crenças estabelecido. Então, quais seriam, assim, os arquétipos que sairiam de um contato essencial, do ser com a planta? Sou Alan de Fortaleza e, aproveitando a deixa também do meu colega também de Fortaleza, quero só dar É o mesmo assunto? basicamente. Então, É sobre exatamente o que ele falou. Foi abordado de uma forma larga o assunto da chacrona, né, do mariri, como planta sagrada, porque está vinculada de alguma forma à religiosidade, a um movimento neocristão. Mas e as outras plantas sagradas, né, que assim, todas as plantas são sagradas, todos os vegetais são sagrados, mas os vegetais sagrados que são cultivados, que são usados por toda a humanidade, como sei lá, a própria jurema, que é uma planta sagrada e foi pouco colocada, o universo dos chás, né, dos chás de todas as outros vegetais, a própria maconha, que também é bem usada, tem seus agrados, né, tem suas vantagens. Eu queria mais discussão sobre esse assunto, essas outras plantas sagradas. Eu vou responder na ordem inversa. Essa segunda pergunta, se alguém quiser responder posteriormente, pode. Mas o que eu falei resulta da minha experiência, não apenas com ayahuasca, como falei no começo, mas sim também com o peyote usado pelos indígenas norte-americanos, e principalmente os mexicanos, de onde surge a tradição do peyote, basicamente a igreja de Izatzilatlán, e também do cacto de São Pedro usado no Peru. Basicamente falamos da ayahuasca, porque a ayahuasca é uma planta autorizada no Brasil, é legal, enquanto que as demais substâncias não são. Até fica um tanto difícil, né, falar, por exemplo, da maconha. Se a maconha, por exemplo, não é uma substância proibida, né? Então eu não vejo como a gente poderia justificar uma fala a respeito desse assunto, a não ser que a gente falasse assim, fora do Brasil, nos lugares autorizados, quando experimentamos a maconha, realizamos que é uma situação um tanto exúdero lá. Então, por isso, dispensamos falar das plantas psicoativas que não pertencem à nossa cultura legal. Mas o que se fala da ayahuasca, como falei, cai no efeito geral das substâncias, plantas de poder ou plantas psicoativas. Tudo que eu falei a respeito da fenomenologia das plantas vale para todos aqueles que experimentei. Talvez uma meia dúzia, um pouco mais. Em diversos contextos ritualísticos ou de pesquisa. Vejo que elas têm um sabor específico, uma ênfase em certos pontos, em certas áreas cerebral, dependendo do tipo de transmissor que elas ativam. Isso acrescenta como se fosse a tonalidade ou a especificidade da planta. Se você desse a um experiente xamã uma planta para tomar de uma maneira que ele não soubesse o que ele está tomando, ele vai saber o que ele está tomando. Ele vai dizer, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Porque elas têm o seu tipo, não é? Elas têm a sua maneira de ser, a sua essência, a sua estrutura química a gerar efeito específico. Mas os efeitos inespecíficos gerais são esses que contamos. Em relação ao uso institucionalizado, sempre vale a pena salientar que o uso inicial não é institucionalizado. Quer dizer, quando aqui chegaram, sem pedir permissão e sem pedir licença, os ocidentais a impor os seus dogmas e os seus costumes, seus hábitos religiosos, eles não pediram permissão aos indígenas e não consultaram o sistema de crença dos indígenas, não é? Porque o que estava institucionalizado antes que eles chegassem era o sistema xamânico dos indígenas, né? Depois que esse sistema foi expurgado, ele se institucionalizou outro tipo de coisa, não é verdade? E está passando agora na nossa sociedade esse uso religioso à luz de certas doutrinas que gera certas visões. Então, o que eu falei, quer dizer, o que acontece depende exclusivamente do que você acredita, né? Depende da sua busca, da sua pesquisa. Existe uma interação entre a planta, o contexto e você. Então você se descubra. Então os arquetipos que você descubra são os seus arquetipos, são os seus problemas, não é? São suas compreensões. Então é natural que se você opta como ferramentas básicas o seu poder investigativo, a sua razão, a sua capacidade de analisar, e você não desiste da sua razão, você mantém uma objetividade
tipo científica, vamos dizer, não é? Em relação ao que você percebe. E do outro lado, você não nega a sua intuição, você valoriza a sua experiência subjetiva e as suas imagens e trabalha com essas duas coisas, então você está trabalhando com sua intuição e com sua razão. Isso são as suas ferramentas, não é? E você usa os sistemas de crenças diversos à medida que eles fazem sentido para você. E usando essas ferramentas, como você diz, desvinculado das instituições, eu entendo como sendo desvinculado das texturas dogmáticas, não é? Dos mestres MSI que ensinam que as coisas são assim. Então, vai ser o seu próprio caminho. E nesse caminho tem realização, tem queda, tem sofrimento, tem visão, tem beleza, mas você tende a convergir para uma realização naturalista. A visão do naturalismo religioso, que é a visão das coletividades pristinas, uma visão semelhante a encontrar no taoísmo e em certas ordens religiosas desvinculadas, destituídas de dogma. Isto é, você encontra a natureza, a sua polaridade, o sol e a lua, um diálogo de dois polos, formando uma unidade. Acredito que você vai encontrar isso, certo? Os dois polos dialogando, um pouco como aquela fotografia do Krishna, com a sua consciência Radhana, os dois tocando a flauta da vida. Então você vai ver um sistema polar, tocando uma aventura, e atrás desse sistema polar, aquele que não pode ser expresso, aquele que quando se diz o que é, não é, que é o tal, o caminho. É isso que você encontra. Oi. Tem os outros 3 palestrantes também querem responder rapidamente essas questões, e eu também vou falar só um pouquinho. Então vou pedir para que todos nós sejamos breves, tá bom? Para que o tempo, a hora já está avançada. Clarice. Olha, sobre a segunda questão, em relação, né, à sacralidade de todas as plantas e como é que elas são usadas e assim por diante. Eu me referi, assim, brevemente, de que existe realmente diferenças em termos dos efeitos, né, de cada espécie botânica, especialmente em termos... Se formos pensar em termos científicos, os princípios ativos são diferentes, os efeitos são diferentes, e em termos das comunidades nativas, em termos da tradição xamânica, né, dessa cosmologia diferente também. Né? Existem plantas que têm um efeito mais intenso, mais forte, né, são capazes de revelar justamente, né, a divindade, né, de trazer visões, porque elas alteram a percepção, né, neurologicamente falando, elas alteram a percepção, né, produzem estados diferentes, né, no ser. Né, e plantas, consequentemente, que demandam uma ritualística muito mais elaborada, né? Em termos mesmo de momentos especiais, né, para a ingestão dessa bebida. Né? Por exemplo, existem grupos, se não me engano, no Equador, na Amazônia, né, indígena, em que as pessoas se reúnem de manhã para discutir os sonhos que tiveram por causa da ingestão da ayahuasca na noite anterior. Né? Então, eles se reúnem e conversam sobre aquilo. Então, quando eu falo de uma ritualística especial, não estou me referindo sempre a cantar torés, a tocar maraca e assim por diante, mas que existe um cuidado maior. Né? E se você... E essa visão, né, do que esse rapaz falou, de que todas as plantas são sagradas, sim, isso faz parte, né, de uma visão nativa dessa relação com os seres espirituais. Só que se você toma uma porção de macela para acalmar um intestino, né, a sua vivência, né, é fundamentalmente diferente do que se você tomar uma jurema misturada
né, com outras plantas para poder realmente produzir o efeito de alteração da percepção. Né? E no caso da Jurema, quando eu falei muito pouco sobre a Jurema, mais por uma questão de tempo, né? E eu gostaria que o Rodrigo também vai falar que ele que tem tido uma experiência mais constante, inclusive, né, com essa utilização da Jurema, se referisse a isso. Mas a Jurema cai dentro desse grupo de plantas sagradas e secretas, né? Porque todas as plantas são sagradas, mas nem todas são secretas, né? E o segredo da Jurema é um segredo revelado, ou seja, né, todo mundo já sabe como preparar. Eu digo todo mundo, as pessoas que estão envolvidas, né, no uso, no preparo da Jurema, que não são necessariamente pertencentes a comunidades nativas, já sabem usar e usam, inclusive, juntamente com xamãs e assim por diante. Mas são atividades muito mais cuidadas, né? Exatamente porque as reações individuais a nível da sua experiência existencial são muito mais profundas. Bom, eu só queria, assim, rapidamente assinalar um ponto que eu acho importante nessa questão que foi colocada, é que realmente, né, temos plantas psicoativas aí que acompanham os tempos e as culturas. Acho que, se eu não me engano, as mais antigas aí, referências tem lá até nas escrituras védicas, se falava sobre soma, que seria uma bebida feita com cogumelos no Oriente, que eram usados em rituais, e temos o iboga,